6h13. Infelizmente, a gente começa o Bom Dia Paraná de hoje com uma notícia de uma tragédia que aconteceu essa noite no oeste do estado. Um policial militar que trabalhava em Toledo matou várias pessoas nas cidades de Toledo e Céu Azul. As informações sobre as vítimas ainda são iniciais, elas podem inclusive mudar nas próximas horas. O que a nossa produção conseguiu apurar até o momento é que as vítimas seriam 7 pessoas da própria família desse policial. Entre as vítimas estão os filhos e a esposa. Depois do crime, o policial se matou. A Polícia Militar divulgou uma nota agora há pouco, lamentando profundamente esse caso. A nota confirma que esse policial trabalhava no 19º Batalhão da PM em Toledo e afirma que ele não tinha histórico de problemas psicológicos. Ao longo aqui dessa edição do Bom Dia Paraná, a gente vai atualizar sobre essa notícia, vamos trazer detalhes das investigações e, claro, a repercussão desse caso. Olha, para você que está chegando agora aqui no Bom Dia, existem algumas notícias que machucam, inclusive, a gente só no momento que a gente recebe e começa esse trabalho de apuração, e essa é uma das notícias, tá? Que a gente vai trazer e compartilhar aqui com você. Infelizmente, a gente tem que tratar deste assunto porque é um assunto gravíssimo, né, Annelise? Uma tragédia mesmo, como você disse, gente. Foi na região oeste do nosso estado. Um policial militar, ele matou várias pessoas da própria família. Vamos saber as primeiras informações com o nosso repórter, o Diego Canci, que chega do oeste do estado, em Cascavel, trazendo detalhes aqui, né? Ô Diego, a gente compreende que as informações elas vão se atualizando, vão se confirmando, mas o que você e toda a nossa produção, vocês conseguiram apurar até o momento, foi exatamente o quê? O que você pode compartilhar com a gente agora aqui no Bom Dia? Frigo, Annelise, um bom dia para todos. É uma notícia muito triste. O que a gente sabe até esse momento é que o policial militar trabalhava em Toledo. Ele matou pessoas da própria família, 7 pessoas, e depois se matou. Primeiro, as mortes foram em Céu Azul, uma cidade que fica aqui na região oeste, mais ou menos 55 quilômetros aqui de Cascavel, a 60 e alguns quilômetros de Toledo. Lá a gente tem informação de que ele teria matado pelo menos a mãe dele. Não sabemos o número exato ainda das pessoas, quantas pessoas ele matou em Céu Azul, mas depois disso, segundo as informações que a nossa produção conseguiu apurar até esse momento, esse policial militar foi para Toledo, fez esse deslocamento, isso por volta das 11, 11h30 da noite, e aí lá em Toledo ele matou a esposa e os filhos e ainda há outras pessoas mortas. A gente não sabe exatamente até esse momento se todas as pessoas são da família dele ou se há pessoas de fora da família que também foram mortas. Mas, segundo as informações até agora repassadas pela polícia, 7 pessoas foram mortas por esse policial militar e depois ele também se matou. A polícia também apreendeu o carro que foi o carro usado por esse policial. A gente tem até esse momento essas informações. Estamos apurando mais detalhes. A Polícia Militar concentrou todas as informações nesse momento com o Comando Geral em Curitiba, que já emitiu também uma nota lamentando o fato, dizendo que dá apoio psicológico para os policiais, mas a gente ainda não sabe também o que motivou todas essas mortes. Tudo isso a gente vai apurar ao longo da manhã de hoje. Se tivermos novas informações, daqui a pouco a gente volta a fazer contato aqui no Bom Dia Paraná. A gente vai deslocar agora de Cascavel para Toledo também para acompanhar mais de perto todo esse caso lamentável. Frigo, Annelise. Tá certo, Diego. Então agora são quase 7 horas da manhã. Nossa equipe então em deslocamento. O Diego trouxe diretamente de Cascavel as principais informações sobre essa tragédia. A qualquer momento, então, o espaço aqui aberto para você no Bom Dia, para trazer novas informações sobre esse caso terrível. Obrigada, bom trabalho para você e para toda a equipe. Com certeza a gente vai voltar trazendo esses detalhes, né? 8h07. Vamos falar então do caso do policial militar, né? Que acabou matando 7 pessoas, depois tirou a própria vida. A gente vai a Londrina, essa situação ocorreu em Céu Azul e Toledo, região oeste, mas a gente vai a Londrina com Catulin Tanã, porque você já viu aqui aquele treinamento da Polícia Militar que está acontecendo aí em Londrina, e o comandante da Polícia Militar está lá na cidade e ele conversa ao vivo agora com o Bom Dia Paraná. Catulin.
Oi novamente para vocês. Ao Coronel Hudson, que é comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado, como você falou, veio a Londrina por conta desse treinamento e já aproveita para conversar com a gente sobre essa triste situação registrada no oeste do nosso estado, que acabou com a vida de várias pessoas, inclusive do Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, um policial militar soldado que era motorista dos oficiais da polícia que estavam em serviço. Ele acabou tirando a própria vida depois de matar outras pessoas, inclusive da família dele. O Coronel Hudson vai detalhar para a gente cada passo do policial militar, ele que estava saindo do serviço quando toda essa situação aconteceu. Coronel, primeiro de tudo, muito obrigada por atender a nossa equipe ao vivo aqui no Bom Dia. Queria que o senhor detalhasse, então, o horário em que as situações aconteceram e como tudo se sucedeu. Bom dia. Bom dia, eu agradeço a oportunidade para esclarecer os fatos. O soldado Fabiano, ele trabalhou na data de ontem até as 19 horas. Por volta das 23 horas, ele fez contato com o cunhado, informando que havia matado a esposa, a senhora Cassiane, de 30 anos, e a filha dele, só de um primeiro relacionamento, uma menina de 12 anos. As viaturas foram até o local e realmente constataram que lá havia essas duas pessoas em óbito, por volta das 23 horas. Saindo dali, ele foi até a casa dos pais, onde matou a mãe dele, uma senhora de 79 anos, a facadas, num bairro próximo ali do centro de Toledo, e matou o irmão com disparos de arma de fogo. Logo em seguida, ele foi até o município de Céu Azul, na casa dos avós maternos, onde matou os dois filhos dele com a senhora Cassiane, uma menina de 8 anos e um menino de 4 anos de idade. Saindo dali, os nossos oficiais conseguiram contato com ele, tentando demovê-lo, tentando acalmá-lo para que não cometesse mais nenhuma atrocidade. Mas mesmo assim, saindo dali, ele voltou para Toledo, passou a perambular pelaquela região, gravou vários áudios para familiares e amigos e encontrou duas pessoas na rua, do sexo masculino, um de 19 anos e o outro de 17 anos, quais eu não tenho identificação ainda, e matou também essas pessoas. Logo em seguida, ele parou próximo da sua residência e tirou sua própria vida com um disparo de arma de fogo contra a cabeça, uma arma da Polícia Militar do Estado do Paraná. Isso que eu ia perguntar para o senhor. A arma utilizada era a arma de serviço e o veículo dele? O veículo é um veículo particular. A arma que ele estava era uma arma cautelada, como é comum, né? Esse tipo de situação. Nós só retiramos a arma do policial quando há algum indicativo de algum transtorno mental ou psicológico, que não era o caso. O policial era um policial de conduta ilibada, ele era muito bem quisto no batalhão, era proativo, era um policial motorista, os oficiais de serviço, e para essa função são escolhidos os melhores policiais. Coronel, pedi para o senhor aguardar um pouquinho, tem uma pergunta diretamente do estúdio. Frigo, Annelise, com vocês. Kathleen, o que a gente está ouvindo aí o coronel falando, né? A dúvida ficou, por que ele não foi preso entre um crime e outro? Já que a gente está falando do primeiro crime em uma cidade, Céu Azul, e o outro crime foi em Toledo, que fica ali a uma distância de 60 quilômetros. Por que não houve essa prisão? Até porque ele havia avisado, né, que ele tinha cometido o crime. Vou repassar a pergunta, coronel. A questão é a seguinte, queremos saber por que ele não foi preso nesse trajeto, uma vez que houve esse contato até das equipes da polícia com ele, que ele avisou da situação, que ele passou por 2 municípios, fez um trajeto longo, por que ele não foi preso? Sim, como eu falei, nós não medimos esforços tentar demovê-lo da intenção de matar mais pessoas, né? Ou de cometer o suicídio, o que não havia ocorrido ainda. Os oficiais fizeram contato com ele, tentaram localizá-lo, foi mandado reforço para lá para tentar localizar ele. Ele falou para o oficial que estava fugindo para Foz do Iguaçu, que não era verdade, né? Ele retornou de Céu Azul para Toledo. Então foi tentado de todas as formas tentar localizar esse militar para dar voz de prisão ao mesmo. Por isso não foi possível? É por isso que não foi localizado. Há quanto tempo ele trabalhava na Polícia Militar e nesse tempo nunca houve nenhuma comunicação de alguma dificuldade que ele estivesse enfrentando, de algum auxílio psicológico que ele necessitasse ou nenhuma ação dele que levantasse a desconfiança de que precisava de um atendimento especial, coronel? Olha, agora no período da manhã eu pessoalmente fiz contato com o comandante da companhia que ele trabalha, que é o oficial que conversou com ele antes dele cometer alguns homicídios. Fiz contato também com pessoas que trabalham com ele.
ele não apresentava nenhum indicativo, nenhum transtorno, nada que gerasse alguma preocupação. O que disseram é que ele estava num processo de separação e não se conformava com isso e que tinha algumas dívidas que estavam afetando o abalando psicologicamente. Na corporação mesmo ele não respondia nenhum procedimento? Não, ele não tem nenhum procedimento, não tinha nenhum atestado médico, não procurou e não foi orientado também, porque não havia necessidade no momento, a procurar os nossos psicólogos. Mais uma vez, coronel, uma pergunta do estúdio. Frigo Annelise. Catulin, só para a gente reforçar aqui, o carro que esse policial usou era uma viatura oficial da Polícia Militar? Ele usou o próprio carro para cometer esses crimes, para fazer esse deslocamento? E se foi a viatura, ela não tem GPS, não tem como eles localizarem, né, o trajeto que ele fez em tempo real? Frigo, não foi uma viatura utilizada, a arma era da corporação, mas o veículo era próprio, por isso, inclusive, dessa dificuldade da utilização desses equipamentos, né, de GPS. Mas eu vou até falar aqui com o coronel sobre isso. Coronel, se fosse uma viatura, o senhor já reforçou, né, que não era uma viatura, mas se fosse, conseguiria auxiliar nesse encontro, né, por conta de utilização de GPS? Seria mais fácil dependendo do modelo de viatura a ser empregada. Nós temos viaturas que têm o controle de AVL, né, que é como se fosse o GPS, e a gente consegue localizar. Mas nós tentamos também ver a antena do celular dele. Nós vimos isso, mas ela deu uma localização muito ampla. Não conseguimos chegar especificamente, sabíamos a região que ele estava, aplicamos o reforço das buscas naquela região, mas não deu tempo de evitar toda essa situação dos homicídios e do suicídio posterior. O trabalho dele, só para reforçar até, coronel, era um trabalho na linha de frente, era um trabalho ostensivo, assim, o senhor comentou de ser motorista, mas em algum momento ele atuava também na linha de frente? Sim, ele era um policial operacional, né? Como eu falei, ele era motoristas oficiais que coordenam o policiamento. E para essa função a gente escolhe as pessoas com maior experiência, com maior habilidade na direção, com maior experiência profissional e sem nenhum ato assim que denigra a imagem desse militar. Ele era um excelente policial, isso causa surpresa para toda a corporação, em especial para quem conviveu com ele. Agradeço muito a sua atenção, coronel, um ótimo trabalho e a nossa equipe vai seguir acompanhando tudo isso. Infelizmente, uma situação muito triste, só para reforçar, esse soldado estava há 12 anos na Polícia Militar, identificado como Fabiano Júnior Garcia, de 37 anos, que trabalhava como motorista dos oficiais da Polícia Militar que estavam em serviço e agora tirou a própria vida e a vida de outras pessoas. Eu volto com vocês. Ô, Catulin, só para a gente aqui entender bem, reforçar aqui para todo mundo que está acompanhando. Então, ele tirou a própria vida e matou outras 7 pessoas. Então, só para a gente não se perder aqui, quantas da própria família, outras pessoas que ele não conhecia, né, as vítimas, poderia reforçar para a gente, por gentileza? Sim, vou reforçar até com o coronel. Coronel, só reforça pra gente quantas pessoas eram da família dele, quantas pessoas eram desconhecidas ou a princípio desconhecidas desse policial. Nós tivemos nessa situação um total de 9 mortos contando com o policial, dos quais 6 eram da família dele e 2 foram aqueles últimos que ele viu transitando pela rua em Toledo e que efetuou disparo de arma de fogo contra os 2. Então, 6 familiares, 2 desconhecidos e o suicídio no final de toda essa tragédia. Coronel, só aproveitando que a gente fez essa última pergunta, a Polícia Militar, de alguma maneira, agora presta apoio a demais familiares, né, que tenham a vida ainda, que tenham sobrevivido? Desde ontem, quando tomei ciência da situação, já determinei que deslocassem para cá equipes de reforço de psicólogos para o serviço de atendimento social, para dar todo o suporte para a família, toda a orientação. Nesse momento, já foi instaurado um inquérito para apurar todo o ocorrido, para tentar esclarecer tudo que aconteceu na noite de ontem. Muito obrigada mais uma vez, coronel. Frigo, Annelise, volto com vocês. Atualizando aí, né, com a fonte oficial, o comandante-geral da Polícia Militar participando ao vivo aqui do Bom Dia Paraná, conversando com a Catulin Tanan. A gente lembra que em Londrina, porque o comandante está lá por conta de um treinamento da Polícia Militar, então confirmadas 8 mortes, né? Mais a desse policial que depois de matar 8 pessoas tirou a própria vida. Obrigada, Catulin.
E agora a gente vai lá para Toledo, porque a equipe do repórter Diego Canse foi para Toledo, que é uma das cidades onde esse policial acabou matando pessoas também. Oi, Diego, quais são as informações, por favor, aí do local? Oi, Annelise, a gente está nesse momento em frente ao Instituto Médico Legal de Toledo, onde foram trazidos alguns dos corpos dessas vítimas da tragédia. É aqui em Toledo também que trabalhava esse policial militar. Então, só para o pessoal que está nos assistindo entender um pouco da dinâmica, né, desse deslocamento que ele teve, como a gente ouviu aí, ele trabalhou ontem, e Toledo fica a mais ou menos 60 quilômetros de Céu Azul. Então, é uma viagem de pelo menos 1 hora, todo esse deslocamento. Então, a gente tem essa informação de que algumas mortes foram aqui em Toledo, houve mortes também em Céu Azul. E aí, né, o policial militar retornou aqui para a cidade, onde depois de matar alguns familiares e outras pessoas, ele também tirou a própria vida. A gente está em frente aqui ao Instituto Médico Legal, mas também acompanhamos um pouco dessa movimentação aqui na cidade já logo cedo. Comunidade bastante assustada com tudo que aconteceu, não é para menos, uma verdadeira tragédia. Então a gente segue acompanhando todas essas informações. Vocês também acompanharam agora a entrevista do comandante da Polícia Militar. Essa informação que a gente tem até esse momento, portanto, dessas 8 mortes, a morte desse policial militar que matou esses familiares e outras pessoas aqui em Toledo e também em Céu Azul. E a gente vai continuar acompanhando toda essa movimentação aqui na cidade para tentar também conseguir novas informações, entender exatamente o que motivou tudo isso. Ao longo da manhã de hoje a gente vai trazer tudo que for possível aqui na nossa programação, também no nosso site, o G1. Volto com vocês. Sim, Diego, a gente continua, claro, acompanhando toda essa situação ao longo da nossa programação. Logo mais no Meio-Dia Paraná, as informações dessa tragédia. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Eu não tenho dúvidas que a equipe do Meio-Dia já está preparando uma cobertura completa, né, para você acompanhar aqui com o jornalismo da RPC.